O pedágio aqui ele exige uma coisa muito mais preciosa, que é o seu tempo de vida. Ele exige que você trabalhe mais algum tempo. Tenho 51 anos e 36 de contribuição. Tenho direito à aposentadoria? Essa dúvida é bastante corriqueira, não exatamente com esses valores, com essa idade, com esse tempo de contribuição. Mas é muito comum o segurado, quando ele está querendo saber se tem direito a uma aposentadoria, ele passe para a gente a informação do tempo de contribuição e da idade para que a gente diga se ele tem direito ou não à aposentadoria. É normal, porém, essas informações elas são insuficientes para a gente definir. Tem uma quantidade grande de possibilidades de aposentadoria, incluindo as próprias regras de transição hoje que estão em vigor. Isso acaba dificultando a gente analisar a possibilidade de aposentadoria apenas com essas informações. Por quê? Nós temos a possibilidade de que o segurado em sua vida contributiva tenha recebido benefício por incapacidade, como um auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, Hoje é benefício por incapacidade temporária e permanente, mas enfim, esses benefícios por si só, eles não têm um condão de gerar tempo de contribuição e carência. Contudo, se for comprovado que eles foram intercalados, que eles surgiram ali na vida do contribuinte de forma intercalada com contribuição, ou seja, houve contribuição antes e contribuição posterior à cessação do benefício, esse período inteiro deve ser computado para tempo de contribuição e carência. Então isso aí a gente tem que analisar para saber se existe essa possibilidade dentro do histórico contributivo do trabalhador. Outro ponto importante é se o trabalhador ele exerceu alguma atividade exposta a agentes nocivos, considerado tempo especial. Se esse tempo dele for reconhecido como tempo especial, ele terá direito à sua conversão, se esse período foi anterior à reforma. Consequentemente, aumentar o tempo de contribuição e aumentando o tempo de contribuição antes da reforma, que é outro ponto importante. Quanto tempo de contribuição o segurado completou na data anterior à reforma, anterior à vigência da reforma, em 13/11/2019, para saber quais são as regras de transição que deverão ser aplicadas ao caso desse segurado. Vamos aqui para as regras de transição. Em vigor agora em 2022, nós temos aí a aposentadoria por idade, é de 65 para o homem, ou seja, a idade do homem não mudou. 65 para o homem, 15 anos de tempo de contribuição com efetivamente pagos, ou seja, a carência, 61 anos e 6 meses para a mulher de idade, tendo que completar os 15 anos de tempo de contribuição, ou seja, a carência. A próxima aqui é a aposentadoria por pontos. Na aposentadoria por pontos a gente não tem a idade mínima, nem para o homem nem para a mulher. O homem deve completar os 35 anos e somados à sua idade, ele deve pontuar 99 pontos. A mulher tem que ter os 30 anos de tempo de contribuição e somados os 30 anos mais sua idade, deve alcançar os 89 pontos para ter direito a essa regra de transição. Essa regra de transição é interessante porque ela afasta o fator previdenciário. E isso, em alguns casos, é benéfico, em outros não. Por quê? A depender da idade em que você dê entrada na sua aposentadoria, o fator previdenciário ele pode servir como um redutor. Ele vai reduzir um pouco ali o valor da sua aposentadoria, ou pode servir como um multiplicador, e isso vai fazer com que aumente, obviamente, o seu benefício. A próxima regra de transição é a idade progressiva. Exige 62 anos e 6 meses para o homem, 35 anos de tempo de contribuição, 57 anos e 6 meses para a mulher e 30 anos de tempo de contribuição. O pedágio de 50%, que não exige idade mínima. O homem tem que completar 35 anos mais a metade do tempo que faltava para completar os 35 em 13/11/2019, e aí a importância de saber quanto tempo você completou nessa data. A mulher também não tem idade mínima, mas deve completar os 30 anos mais a metade do tempo de contribuição que faltava para completar os 30 em 13/11/2019. A regra de transição que exige um pedágio de 50% só vai ser aplicado para aquelas pessoas que na data de 13/11/2019 faltavam 2 anos exatos ou menos para completar o tempo de contribuição exigido. O trabalhador vai ter que contribuir por mais um ano, no caso, já que se faltavam exatamente 2 anos, ele vai ter que contribuir por mais a metade do tempo. A próxima regra é a regra dos 100%.
tem idade mínima, né? A idade mínima é de 60 anos para o homem, 57 anos para a mulher. O homem deve completar os 35 mais a integralidade do tempo que faltava, ou seja, 100%. Do tempo que faltava para completar os 35 em 13/11/2019. 30 anos a mulher, mais a integralidade do tempo que faltava para completar os 30 em 13/11/2019. Acima de 2 anos, já começa a ser possível a implementação da regra dos 100%. E aí, a regra dos 100% é a integralidade do tempo que faltava. Se faltava 3 anos para se aposentar, você vai ter que pagar os 3 anos, além do tempo de contribuição exigido, 35 e 30. O que acontece? O pedágio aqui você não paga com dinheiro efetivamente, tá? Você não poderia emitir uma guia do valor do pedágio e pagar, não. O pedágio aqui ele exige uma coisa muito mais preciosa, que é o seu tempo de vida. Ele exige que você trabalhe mais algum tempo. São essas as regras de transição que estão valendo para 2022 e é assim que funciona o pedágio nas regras de transição das aposentadorias. Aí você vai me perguntar assim, mas e aí, Rafa, como é que eu vou saber qual é a melhor regra de transição para o meu caso? Para a gente poder analisar isso, a gente tem que analisar o histórico contributivo do trabalhador. A gente tem que analisar o CNIS, a gente tem que ver todas aquelas questões que eu falei lá no início, saber quanto tempo de contribuição tinha na data da reforma, para poder ver qual é a regra de transição que se aplica. E outra questão importante, pode ser que outras regras de transição se apliquem ao seu caso. Qual é a melhor regra de transição? Tem que fazer uma análise do histórico contributivo por um especialista, né, de sua confiança. Ele vai lhe orientar e vai encontrar para você quais são as regras que se aplicam ao seu caso e melhor, quais são as regras que vão trazer um melhor RMI para você. O que é o RMI? RMI é a renda mensal inicial, é aquela renda que você começa ao se aposentar. Esse RMI é o valor da primeira parcela pago ao aposentado. E sim, as regras de transição têm o poder de alterar o RMI. Cada regra de transição ela pode afetar diretamente no valor do RMI. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês de fato se inscrevam no canal, porque isso vai ajudar muito a gente a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!